Hoje você vai aprender. Hoje nós falaremos sobre viagem no tempo. Será que é possível? E se eu mostrar para você um depoimento de um cara que eles dizem que esse cara viajou no tempo? Se você escutar esse depoimento, você vai se assustar. Porque as coisas que ele falou que existe na geração dele somente foram possíveis mais de 100 anos depois. E aí muitos atribuem ao fato de que ele viajou no tempo. Porque não seria possível que ele soubesse sobre essas coisas. E claro, né? Eu preciso dizer para você. Depois dessa entrevista, o cara desapareceu, né? E é um fato curioso, cara. Eu assisti essa entrevista e eu fiquei assim, abismado. E hoje nós vamos escutar essa entrevista novamente. Nós vamos entender o que aconteceu. E você vai ficar abismado com o que se é tratado nessa entrevista, tá? Essa entrevista, ela ocorreu no ano de 1920, tá? E o que o cara falou já era algo que só iria acontecer a partir do nosso ano, a partir de 2023 para frente, cara. Quem viveu até 2022 não fazia nem ideia sobre essas coisas. Nem ideia. E o que o cara tá falando aqui beira a insanidade, cara. Beira a insanidade. Então, assim, nós vamos escutar, ok? Esse áudio, vamos ver aqui sobre as coisas, tá? Que eu acho que é interessante aqui, cara. Nós vamos tentar entender um pouco sobre essa situação. É claro, eu vou pedir para vocês deixarem o like. A maneira que a gente consegue divulgar esse projeto é quando você deixa o like. Cara, não te custa nada chegar nesse botãozinho aqui e fazer isso aqui, ó. Isso aqui vai ajudar demais a divulgar o projeto. E compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Dá uma olhada se você está inscrito no canal, tá? Muitas vezes você acaba sendo desinscrevido automaticamente. Confere se você está inscrito, tá? E quem quiser conhecer meu trabalho, neste momento agora as vagas estão encerradas. Mas quando abrirem vagas eu vou comunicar por aqui, tá bom? Pois bem, senhores, eu acho que isso é um pouco interessante e vale a pena a gente ressaltar. Eu vou rodar essa entrevista, tá? Para a gente poder ver como é que a coisa é, como é que aconteceu no passado. Lembrando que o que esse cara falou não é que ele veio do futuro, não é isso. Só que ele acertou tudo que ele falou. Tudo, tudo. Tudo que ele falou aconteceu exatamente igual. Tudo que ele falou. E muitos atribuem o fato que ele é um viajante no tempo, porque não tem como você acertar tanto assim, tá? E esse cara, ele foi desaparecido depois que ele deu essa entrevista. É uma entrevista de mais ou menos 1 hora, ok? Eu não consegui encontrar essa entrevista cheia, íntegra, para trazer para vocês, mas pelo menos um pedaço dela eu trouxe e eu achei muito interessante. Vamos acompanhar aqui. O cara tá dando uma entrevista para uma rádio norte-americana, ok? No ano de 1920. O cara tá dando uma entrevista falando sobre como que vai ser o futuro. Vamos acompanhar essa entrevista, ó. Ele tá falando o seguinte, ó. Tentar prever o futuro é uma ocupação desencorajadora e perigosa. Por que, ele falou isso? Porque, assim, meu irmão, teve um caso. Vou só contar esse caso aqui e a gente volta. Lá no aeroporto de Tóquio, tá? Teve um cara que chegou no avião e ele. Chegou do avião, não, desculpa. Ele apareceu no aeroporto com um passaporte diferente, né? Ele chegou no aeroporto, parece que ele ia pegar um voo pra um certo país e ele apresentou o passaporte dele. Só que o passaporte desse cara era de um país que não tinha no mapa. Não tinha no mapa. E para onde ele estava indo também não tinha no mapa. E aí, basicamente, o passaporte dele era autêntico, tava tudo certinho, só que não tinha no mapa. Não tinha no mapa. E tem países que deixam de existir, são criados, tipo assim, África, tem país que deixa de existir, é criado uma década depois, entendeu? E aí, o que aconteceu? Os caras não conseguiram ver se o cara tava mentindo, chamaram as autoridades, os caras fizeram entrevista, o cara tava firme no que ele tava falando. Aí, o que eles fizeram? Tiveram que chamar a inteligência japonesa para poder fazer uma investigação sobre o cara. Colocaram o cara num hotel que tem 20 andares, o cara ficou no 20º andar. Colocaram dois seguranças na porta para o cara não poder sair e chamaram a inteligência japonesa para poder investigar o cara que tinha alguma coisa errada.
Quando a inteligência japonesa chegou no apartamento, o cara tinha desaparecido, junto com seus documentos e tudo. É um fato muito curioso. Por quê? Porque a viagem no tempo, ela pode sim ser real, tá? Eu não estou dizendo que é possível você alterar o tempo, não estou dizendo isso. Mas a viagem no tempo, ela pode ocorrer. Muitas vezes, é como eu falo, a humanidade, ela vem se resetando. E muitas vezes, tudo que nós estamos passando, internet, computador, já existia em outra época, tá? Então, eu não sei como que esses caras descobrem. Francamente, eu não sei, meu irmão. Mas é um fato curioso. Essa entrevista aqui é exatamente isso. Os caras, em 1920, o que esse cara falou é absurdo. É absurdo. A única coisa que podemos ter certeza sobre o futuro é que vai ser absolutamente fantástico. Então, se o que eu irei lhe dizer agora parece muito razoável, então eu falei completamente. Né? Somente se o que eu te disser parecer absolutamente inacreditável. Tem alguma chance de visualizar o futuro, né? Que o cara tá falando, como realmente vai acontecer. Ele tá dizendo aqui pro interlocutor, o cara que tá entrevistando ele, que se ele falar as coisas e parecer razoável, ele falhou miseravelmente. Porque as coisas do futuro são incríveis. Vamos começar olhando para a cidade no futuro. Algumas pessoas pensam que será assim. Aí o áudio ele é cortado aqui, tá? E eles estão certos. Aí ele vai falando aqui, mas o áudio é cortado, tá? Na verdade, tudo que você vê agora já existe. Todos os materiais, todas as ideias. É aquilo que eu falei, a sociedade vem se resetando, tá? E esse áudio, essas partes foram cortadas. Essas coisas poderiam ser colocadas em prática imediatamente, tá? Mas a cidade de depois da manhã, como é que ela vai ser, tá? Digamos nos anos 2000. Olha só o que o cara vai falar aqui. Eu acho que vai ser bem diferente. Na verdade, pode nem existir, tá? Aí, eu estou pensando no incrível avanço que se tornou possível por desenvolver em comunicações, particularmente o transistor, e sobretudo satélite de comunicação. Só para vocês entenderem, não existia satélite no ano de 1920. Satélite ele veio bem depois. Satélite foi junto com a corrida espacial para a Lua. Satélite, a ideia de satélite ela entrou em vigor na década de 40. A ideia de criar um satélite. Nem era um satélite. A ideia veio na década de 40. Então, campeão, não tinha nem. Essa nomenclatura de satélite, ela não existia no ano de 1920. Ela não. Ninguém nem fazia ideia do que seria um satélite. As pessoas não faziam nem ideia. Ela só veio ser possível na década de 50, junto com a corrida espacial, não sei o que. Foi o primeiro satélite, foi uma porcaria, caiu, não sei o que. Aí depois começaram a tentar fazer satélites mais aprimorados. E somente na década de 90 que realmente começou a ter algum satélite que presta. Então, o satélite é uma coisa que veio a ser muito recente, tá? Assim, nos últimos 30 anos. E aí o cara tá falando de satélite no ano de 1920. A coisa começa a ficar estranha aqui. Uma entrevista, o cara falando no ano de 1920, cara. Bizarro isso, tá? Satélite de comunicação. Essas coisas se tornarão possíveis. Um mundo em que podemos estar em contato instantâneo uns com os outros. Olha só o que o cara tá falando. Você vai poder conversar com outras pessoas instantaneamente, tá? Onde quer que estejamos. Onde podemos contactar nossos amigos em qualquer lugar do mundo. Cara, o que é as redes sociais? O que é esses aplicativos de comunicação? O cara tá lá na África, o outro tá lá na Índia, o outro tá lá no Japão e você conversa instantaneamente em micromilissegundos, cara, uma coisa mínima, nem delay aparece. E o cara tá falando exatamente disso. Você vai conseguir conversar com as pessoas instantaneamente em outros lugares do planeta. Olha só o que o cara tá falando, mesmo que não sabemos onde eles estão fisicamente. E o cara ainda fala, às vezes você nem sabe onde o cara tá, mas mesmo assim você vai conseguir conversar com ele. E muitas vezes é assim. Você manda mensagem para um cara numa rede social, às vezes o cara tá viajando, você acha que ele tá em outro lugar. Olha só a previsão desse cara, velho. A previsão desse cara. Será possível nessa época, talvez somente daqui a 50 anos, nem 50 anos, demorou 100 anos, para que um homem possa conduzir os seus negócios, olha só, de Tahiti ou Bali, tão bem quanto de Londres. Ou seja, no futuro você vai poder ter um hotel, um business em outras partes do mundo.
Você não vai precisar estar presente ali. Você vai conseguir conduzir o negócio. Ah, por exemplo, eu tenho uma empresa nos Estados Unidos, eu tenho uma empresa no Japão. Eu consigo conduzir as duas remotamente. É isso que o cara está falando. Porque você já vai ter toda a infraestrutura de câmeras, toda a infraestrutura de comunicação à distância, e você vai conseguir conduzir as empresas à distância. Cara, a General Electric faz isso, a Fiat faz isso, a Ferrari faz isso. A Ferrari é da Itália. E os caras têm lojas e indústria em todo lugar do mundo, cara. Assim como a Tesla é dos Estados Unidos. E tem fabricação de carro da Tesla até no Japão. Então você vê que está tudo conectado, entendeu? Mesmo à distância. E é isso que o cara tá falando aqui, ó. Só que no ano de 1920. Na verdade, se você provar que vale a pena, quase qualquer habilidade executiva, qualquer habilidade administrativa, mesmo que qualquer habilidade física, pode ser feito independente da distância. Olha o que o cara tá falando. Olha só. Qualquer habilidade de conhecimento, qualquer habilidade de física pode ser feita à distância. Olha o que o cara tá falando. Olha só o que ele vai falar aqui agora. Estou falando sério quando sugiro que um dia, podemos ter neurocirurgiões em Edimburgo operando pacientes na Nova Zelândia. Ou seja, o médico ele opera à distância. Hoje ainda é muito. Existe, mas hoje é muito escasso. Então o cara tá falando o seguinte: você pode ter um médico com uma sala de cirurgia à distância. E aí o médico ele vai operando o robô, operando a tecnologia à distância. Então, por exemplo, você tem um médico lá de Londres que trata de tal problema. Aí tem que operar um paciente lá na Alemanha, lá nos Estados Unidos, lá na Nova Zelândia. Eles colocam, preparam o paciente e o médico opera à distância. Cara, olha o nível que esse cara tá falando. Isso hoje existe. Mas é uma coisa muito, muito recente, cara. É uma coisa que não existia 10 anos atrás. E mesmo assim, hoje em dia, não é lá aquela grande coisa. Não é uma febre do momento. Olha o nível. Olha 1920. Vê só o que o cara tá falando. Os médicos vão conseguir operar o paciente à distância. O cara tá falando numa época, meu irmão, que era a máquina de escrever. Aquelas maquinazinhas que tava tec, tec, tec. Cara, olha a época que o cara tava. Não tinha nem caixa, não tinha nada. Uma calculadora da Cássio tinha mais tecnologia que toda a civilização dos caras. E olha só o que o cara tá falando, velho. Operar os pacientes à distância. O cara falando por causa dos satélites. E nem existia satélite naquela época, cara. Nem existia satélite, tá? Porém, os habitantes mais inteligentes desse mundo futuro não serão os homens ou os macacos. Serão as máquinas. Olha pra tu ver. Naquela época não existia Android. Qual que é a nomenclatura de Android só veio na década de 90 para cima. A nomenclatura de inteligência artificial só veio da década de 90 para cima. Inteligência artificial é uma coisa muito recente, cara. Muito recente. Olha o nível da coisa, cara. Olha o nível. Ele fala que os habitantes do futuro serão as máquinas. Os descendentes remotos de computadores hoje. Olha só o que ele está falando. Agora, os cérebros eletrônicos atuais são idiotas completos. Mas isso não será verdade em outra geração. Eles vão começar a pensar. E olha só o que o cara está falando. O cara está falando que o computador vai começar a pensar. Porque o computador não pensa. O computador executa uma função programada. Você vai abrir a internet, tem um botãozinho de abrir, um botãozinho de fechar. São funções programadas. Você clica numa função, ele responde. Então, o computador de hoje em dia, ele é programado para fazer tal coisa. Ele não pensa, não pensa. O cara tá falando que os computadores vão pensar. Ou seja, hoje nós temos a inteligência artificial que está caminhando, caminhando. O cara tá falando que os computadores vão pensar por conta própria, velho. Olha o nível da entrevista. 1920, cara. E eventualmente eles vão superar completamente os seus criadores. Exatamente. Isso é deprimente. Eu não vejo por que deveria ser assim. Nós suplementamos os homens, os Neandertais, e presumimos que somos uma melhoria. Acho que devemos considerar isso um privilégio. Ser um trampolim para coisas mais elevadas. Olha o que o cara tá falando. Suspeito que a evolução orgânica e biológica, o cara falando, tá? Está prestes a chegar no fim. E agora estamos no início da evolução inorgânica ou mecânica.
que será milhões de vezes mais rápido. Olha o que o cara tá falando. A questão biológica ela vai chegar no limite. E aí vai passar, os corpos serão todos mecânicos. E a evolução vai ser 1 milhão de vezes mais rápido. Olha só o que o cara tá falando, velho. Olha o nível da entrevista de 1920, cara. Olha só o que o cara tá falando, meu irmão. E aí, sabe o que é o mais assustador de tudo? É o começo da entrevista. Olha só. Ele fala que tentar prever o futuro é uma ocupação desencorajadora e perigosa. Por quê? Porque se as pessoas souberem que ele vê no futuro, as pessoas vão caçar ele. Vão caçar ele. Então olha o que ele falou. Agora, a única coisa que podemos ter certeza sobre o futuro é que vai ser absolutamente fantástico. Agora, olha só o que ele vai falar. Ele vai falar que se o que eu irei dizer agora parece razoável, então eu falei consideravelmente, somente o que eu lhe disser parecer inacreditável é que tem alguma chance de você ver o futuro. Olha só o que o cara vai falar agora. Olha só. Vamos começar olhando a velocidade do futuro. Olha o que ele vai falar agora aqui, ó. Ele vai falar assim, algumas pessoas que pensam ser assim, eles estão certos. Agora, olha só, quer ver aqui, ó. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Aqui cortou a faixa, eles não deixaram. Na verdade, olha bem. Na verdade, tudo que você vê agora, tá? Já existe. Todos os materiais, todas as ideias. Ou seja, tudo já existe. É aquilo que eu falei para vocês. O exército, ele está há mais de 100 anos à sua frente. Essa história que você usa fuzil. Meu irmão, escuta bem o que eu vou lhe dizer. Esses soldados que vão para o Oriente Médio, travar guerras, usar fuzil, tanque de guerra, isso tudo é para tapear você. Isso tudo é para fazer você acreditar que o exército é assim. Meu irmão, o exército hoje em dia tem trajes que são invisíveis. O exército hoje em dia tem tecnologia de disco voador. O exército hoje em dia usa o teletransporte. Isso, inclusive, tem um relato de um ex-oficial brasileiro que fala sobre isso, que trabalhou em alta patente no Brasil. Eu não vou falar muita coisa. O exército ele tem dispositivo magnético para impedir. Cara, o exército ele está muito à frente do que você imagina. Você fica vendo soldadinho passando, pintando calçada. Mas você não sabe o núcleo, o nível que é a coisa. Porque esses soldados que estão pintando calçada, eles não têm acesso. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. O âmbito tecnológico está muito avançado. Inteligência artificial veio do exército. Então, assim, a coisa está muito avançada, cara. A gente não faz ideia. O cara tá falando no ano de 1920 que o exército já dispõe dessa tecnologia. Olha o que o cara tá falando, velho. Olha só o que o cara tá falando. Essas coisas não poderiam ser colocadas em prática imediatamente. Então, olha para tu ver, o exército está muitos anos à frente das pessoas. Esse cara provavelmente serviu ao exército, cara. Ele sabe das coisas. Sabe das coisas. Por exemplo, Nikola Tesla, quando ele morreu, o governo americano, a CIA, ela definiu um perímetro de 2 quarteirões do hotel que Tesla estava e confiscou todos os documentos do Tesla. Eram mais de 2.000 patentes. 2.000 patentes, meu irmão. Inclusive disco voador, uma porrada de coisa. Os caras confiscaram tudo. O nível tecnológico que o exército tem é mais de 100 anos à frente. O cara, na década de 1920, estava falando de neurocirurgião que operava à distância, a meio mundo de distância, cara. Olha o nível tecnológico que o cara tá falando, velho. Olha o nível tecnológico. Uma entrevista dessa no ano de 1920 é bizarro. É bizarro. Bizarro. A tecnologia da máquina de escrever era a tecnologia de ponta de 1920, cara. Os caras, a comunicação dos caras era um trambolho de um telefone, que o cara tinha que ficar com o ouvido aqui, você não podia falar ao mesmo tempo do cara que tá falando. Um fala, o outro escuta. Olha o nível que era a coisa, cara. O nível. Como que as coisas avançaram bizarramente, cara. Bizarro, bizarro. E aí você imagina o cara falando sobre isso. Esse cara, ele foi desaparecido. A entrevista ela foi cortada um pedaço. Era uma entrevista de 1 hora. 1 hora com esse cara falando assim. Ela foi cortada trechos e esse cara foi dado como desaparecido, cara. E eu nunca mais vi essa entrevista na internet. Só vi esse pedacinho aí, ó. Os caras sumiram com tudo, velho. Sumiu com tudo. O cara, ele adivinhou
que haveria neurocirurgião operando a meio mundo de distância, cara. Olha o nível que é essa entrevista, cara. O cara usou a nomenclatura satélite. Satélite só veio a ser possível décadas depois. E mesmo assim, era uma porcaria. Ninguém sabia para que servia um satélite. O satélite ele foi ser bem aproveitado na década de 90, cara. O cara falando que os satélites seriam super satélites. Tipo assim, os caras, velho, dando entrevista numa época que não tinha tecnologia. Imagina o cara que ouviu isso aí, ó. Como é que seria? A pessoa pensa, pô, operar à distância, cara. Um médico operar à distância. Como é que é possível? E o cara falando, velho. O cara falando. Eu lembro que ele falou de carros voadores. Só que acontece, a ligação começou a ficar falha. Começou a ficar falhando, falhando, falhando. E esse cara, ninguém encontrou mais, ninguém sabe onde é que foi parar esse cara. E é aquilo que eu falei, existe uma história sobre a Mega Sena. Qual que é a história da Mega Sena? A história obscura da Mega Sena. A história obscura da Mega Sena é que o sistema foi projetado para ninguém ganhar na Mega Sena. O sistema da Mega Sena ele foi projetado para ninguém ganhar. A probabilidade de ganhar na Mega Sena é uma probabilidade muito baixa. É tipo assim, é tão impossível de ganhar na Mega Sena, mas tão impossível que a Mega Sena, ela na verdade não se trata de você ficar rico, mas sim é uma maneira que o governo encontrou de capturar viajantes do tempo. Por incrível que pareça, foi um general de guerra que falou sobre a Mega Sena. Existe Mega Sena no Brasil, existe Mega Sena nos Estados Unidos. Cara, no Brasil é proibido jogatina, mas a Mega Sena é permitido. Todos os países são assim. Na Índia é proibido jogatina. Proibido. Os caras lá é, ó, decepam o cara, mas a Mega Sena é permitido. Por que eles fazem isso? Porque a Mega Sena ela é projetada para você não ganhar. Então, se tiver um ganhador da Mega Sena, a maior suspeita é que ele seja um viajante do tempo. E aí, para ser um viajante do tempo, você não precisa entrar numa cápsula e aparecer junto com os dinossauros. Ou entrar numa cápsula e aparecer no ano 3000. Você não precisa disso. Você tem que lembrar do Chronovisor. O que é o Chronovisor? O Chronovisor é um amparo tecnológico simplíssimo de fazer, né, que você consegue ver o futuro. Você olha para o monitor, você define a localização, você define o ano e você é capaz de ver o futuro, Chronovisor. Então, o Chronovisor você consegue ver o futuro, você consegue ver o passado. Então, o cara ele pode desenvolver um aparelho que consegue ver o futuro. E aí, através desse aparelho, ele vai ver os dígitos da Mega Sena. Ele observando os dígitos da Mega Sena, ele vai lá e joga. Aí o cara ganha 100 milhões. Tipo assim, o cara nunca. O cara, por mais trabalho que ele faça, ele nunca vai chegar a R$ 1 milhão. Porque, tipo assim, é um valor incomum. Uma vida inteira trabalhando, correndo atrás. Aí o valor da Mega Sena é 100 milhões de dólares. Aí você fica pensando, pô, é um dinheiro que o cara nunca teria na vida, meu irmão. É um dos de top, top, top. Aí o que o cara faz? O cara vai lá e ganha. Aí quando o cara ganha na Mega Sena, a NSA, a CIA, a galera começa a investigar o cara pra saber se ele não é um viajante do tempo. Aí o cara sai pra trabalhar, eles invadem a casa do cara, vê os arquivos do computador, vê os arquivos. Os caras olham tudo pra ver se esse cara não viajou no tempo ou se esse cara não usou esses aparelhos tipo Chronovisor para ver o futuro. Então, teve um general de guerra que falou que a Mega Sena não se trata de você ficar rico, se trata de capturar viajantes do tempo. Tá entendendo? É essa que é a questão. Tem um filme que é chamado Jump, Jump, e mostra exatamente disso. Tem um cara que ele é capaz de se teletransportar, né? Um filme chamado Jump. E sempre esses caras que têm a capacidade de se teletransportar, a capacidade de viajar no tempo, eles sempre estão procurando maneiras de ficarem ricos, de ter uma vida boa. Quem que não quer ter uma vida boa, meu irmão? Você tá entendendo? Então, assim, se esses caras não estão procurando a Deus, então eles estão procurando o mundo. E se eles estão procurando o mundo, o topo do mundo é a riqueza e o poder. Então, você imagina. Então, é cobiçado. E aí, essa questão de Mega Sena é para encontrar os viajantes do tempo, cara. Essa que é a história. É bizarro o que eu tô te falando? Parece maluquice? Parece. Mas você vê os caras falando isso aí, você fala assim, pô, faz um pouco de sentido. Ganhar nesse negócio é extremamente difícil. Tá entendendo? É essa que é a pegada. Os caras viajam no tempo, entendeu?
Por isso que raramente você vê um cara que ganhou na Mega Sena que dura muito tempo, meu irmão. Eles estão sempre investigando a vida do cara, vendo quem que é o cara. Se assim, você não vê um cara que ganhou na Mega Sena e começou a gerenciar o seu dinheiro. Sempre os caras, você vê que você olha assim, por quem ganhou na Mega Sena? Raramente tem uma pessoa. Ou às vezes eles liberam pra uma pessoa, mas é sempre assim, procurando o cara que ganhou. Você nunca sabe. E sabe qual é o BO de tudo? Você nunca sabe quem ganhou na Mega Sena. O cara da Mega Sena, ele pode ganhar o prêmio e ficar em silêncio, cara. Olha como é que a coisa é bizarra. O cara da Mega Sena, ele pode ganhar o prêmio e permanecer em silêncio, em oculto, para ninguém saber quem ele é. Isso é permitido na Mega Sena. E por que é permitido? Justamente por causa do viajante do tempo. Né? Para ninguém ficar sabendo quem que é. E aí eles fazem isso para atrair os viajantes do tempo. Ah, isso é maluquice. É como eu te falei, o Chronovisor é um aparelho que é capaz de visualizar o futuro. Então, assim, já foi comprovado cientificamente, né? Só que foi confiscado, né? O aparelho foi confiscado. Mas imagina, se os caras replicarem o mesmo conceito e viajar no futuro, eles vão olhar para a Mega Sena e falar, pô, peraí, ó, no final do ano vai ter a bola da virada, né? O show da virada. A Mega Sena vai acumular 150 milhões no final do ano, meu irmão. De repente, eu vou jogar uns 20 números iguais, todos iguais. Caso alguém ganhe, essa pessoa vai ter 21 avos e eu vou ter todos os 20 avos para mim. Então eu vou ganhar muito mais. O cara vai lá e joga, meu irmão. Aí o cara ganha tudo sozinho. Só que esse cara também, depois que ele ganha a grana, ele fica desaparecido, né? Por que ele fica desaparecido? Talvez o cara encontrou alguma coisa que não era pra encontrar, entendeu? Então essa que é a pegada, tá? Eu espero que esse vídeo tenha ilustrado a mente de vocês. A propósito do vídeo de hoje não é dizer se é verdade ou ficção, não é nada disso. É apenas trazer para vocês um conteúdo que realmente amplia a mente de vocês. Eu nunca imaginaria que eu iria escutar uma entrevista como essa no ano de 1920, cara. É bizarro, isso é bizarro. Ou o cara usou o Chronovisor, criou um aparelho como esse, ou esse cara viajou, velho. O mais provável é que ele usou o Chronovisor. E aí ele desapareceu, entendeu? É bizarro. Cara, é bizarro. 100 anos atrás, o cara falar de satélite, falar dessas coisas, é bizarro, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido. Peço para deixar o like, isso ajuda demais a divulgar o projeto. Compartilhar esse vídeo com seus familiares e amigos. Verificar se você está inscrito ou não, né? E quem quiser conhecer meu trabalho, no momento as vagas estão encerradas, mas quando for aberta, você vai saber através da descrição desse vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui. Fique na paz.